De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar hoje, direto do Hospital Universitário Onofre Lopes, nesta Sexta da Saúde, com o Dr. Emerson Arcoverde, que é médico psiquiatra. Seja bem-vindo, Dr. Emerson, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Agradeço demais, Fico feliz com a oportunidade. Prazer tê-lo conosco e vamos falar sobre os principais cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde mental. Geralmente as pessoas pensam na saúde física, os cuidados com o corpo, com a saúde, mas muitas vezes esquece da saúde mental. E eu gostaria que a gente pudesse compartilhar com o nosso telespectador, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter. Então, até por essa diferenciação que tenta se fazer de saúde mental e saúde física, às vezes a gente perde muita oportunidade de estar cuidando da saúde mental, ao mesmo tempo que você está tendo um cuidado específico com a saúde física em si, já que é muito integrado. Às vezes, tanto é que quando você tem tanto sintomas de ansiedade como de depressão, você tem muitos sintomas físicos, Uma pessoa ansiosa fica com o coração acelerado, fica com falta de ar, com aperto no peito. Uma pessoa depressiva tem dor, tem falta de energia, tem uma lentificação psicomotora, tem alteração de sono, do apetite, da função sexual. Então, isso aí já é a dica de que, se você for cuidar também da saúde física, naturalmente você vai ter uma preservação muito mais fácil da saúde mental. Ou seja, então cuidar da saúde global, a saúde como um todo, Porque não dá realmente para separar uma coisa da outra, já que um gera reflexo no outro. Exatamente. Então tem cuidados específicos para a saúde física, como você garantir um sono de qualidade, Muitas vezes você tem, principalmente em adultos jovens e adolescentes, um problema muito grande com o uso de eletrônico mais tarde da noite. E aí você... Inclusive não é recomendado você ficar utilizando muito o telefone, celular ou eletroeletrônicos, antes de dormir, Aquilo atrapalha, aquela luminosidade, algum tema muito intenso, vai atrapalhar seu sono. E aí, você tem uma necessidade de sono específica. Adolescentes e crianças têm necessidade, inclusive, de sono maior. E aí estão dormindo cada vez menos. Chega no outro dia com muita sonolência e um prejuízo da atenção que não é doença, é falta de sono. E às vezes ficam algumas hipóteses de déficit de atenção, ele tem um problema de concentração e na verdade ele tem falta de sono. Se você colocar o adolescente para dormir o tempo suficiente, que dependendo da idade isso vai variar de 8 até 10 horas. E é muito difícil você encontrar um adolescente dormindo 9, 10 horas por noite. Você quase não vê mais isso acontecendo. Damos 5, 6 horas no máximo. E não vai ter como você ter uma preservação da atenção, por exemplo. Então, um ponto específico, simples até, de controlar a quantidade de sono e o sono na hora adequada, que a população não está fazendo com a frequência que deveria. E é um ponto crucial em manter uma saúde, por exemplo. E o pior é que você, quando vai observar as estatísticas de todas as redes e mídias sociais, de Twitter, Instagram, Facebook, para onde vai, o horário mais utilizado, não só pelos adultos, mas principalmente pelos adolescentes, é 9, 10, 11 da noite, ou seja, no horário que era para você estar já se aquietando para dormir, ter um sono de qualidade, evitar problema físico e mental, Exatamente. E se você tem turnos matutinos para a faculdade ou para a escola, não tem como o adolescente ou adulto jovem estar às 10 horas da noite utilizando mídias sociais. Ele deveria estar se preparando para dormir, para ter pelo menos aquelas 8 horas de sono mínimas e, dependendo da idade, 9, 10 horas de sono, quanto mais jovem. Até o rendimento escolar é diferente. E aí você vai para profissionais de saúde, atrás de uma medicação para falta de concentração. Não, ele tem TDAH. Não, ele não está dormindo. O que dormindo é TDAH? Bem, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é tão falado, o uso da Ritalina, que é o metilfenidato, que é um estimulante para melhorar a concentração. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que muitos dos diagnósticos estão sendo feitos de maneira não tão adequada, porque se tiver uma qualidade de vida minimamente adequada, um sono adequado, por exemplo, você deixa de dar um diagnóstico como esse, por exemplo, que ele não tem um problema de concentração. O problema de concentração dele é secundário à falta do sono, e não um transtorno da atenção. Perfeito. Estamos nesta Sexta da Saúde conversando com o médico psiquiatra Dr. Emerson Arcoverde, direto do Hospital Universitário Onofre Lopes. Dr. Emerson, e quais são, digamos assim, existem exames, existe algum tipo de rastreio para a gente saber como é que anda a nossa saúde mental? Então, mais ou menos como eu falei no início, você tendo uma saúde física preservada, a saúde mental, ela acompanha, Então você tem até alguns sintomas que podem aparecer por causas físicas, como a pessoa está com anemia, ela vai poder ficar com falta de energia, ficar mais triste, ficar mais indisposta. Ah, será que é depressão?
Não, às vezes é uma anemia. Uma pessoa com hipotireoidismo, a tireoide está falhando, está com uma dificuldade, ele está com uma doença da tireoide, você faz o exame porque ele vai ter sintomas parecidos com depressão. E aí você consegue realmente afastar um quadro de depressão maior, porque na verdade ele tem um problema de tireoide, ele tem um problema realmente de uma anemia e outras doenças que podem aparecer e mimetizar, né, e fazer com que a pessoa pense que está doente da saúde mental comprometida, mas na verdade é uma doença física. Impressionante, né? Doutor Emerson, e quando a gente pensa também na situação da saúde mental, você como médico aqui que atende no Onofre Lopes, qual é o público que mais tem procurado atendimento do psiquiatra, né, em termos de faixa etária, e os principais problemas que tem trazido esse público para cá? Então, atualmente você tem realmente um público mais jovem sendo trazido para cá. A gente tem uma explosão de sintomatologia, não de doença mental, mas de sintomas, né? Como a questão da ansiedade, a falta de concentração, a própria questão da autolesão, que está sendo muito comum em adolescentes, e não querendo dizer que aquilo é uma tentativa de suicídio, mas a autolesão como uma expressão de sofrimento mesmo. Adolescentes que se cortam, que se machucam, e isso aí não sendo necessariamente uma tentativa de tirar a própria vida, mas na verdade uma expressão de um sofrimento, de uma angústia, e essa está se tornando bastante comum em escolas e fazendo com que venham realmente bastante pacientes atrás de cuidado específico para isso. Muito importante. Eu queria que Dr. Emerson pudesse falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, que tem atingido, que é essa automutilação, não é isso? O que é que tem levado as pessoas a fazer isso? Como é que se pode tratar desse contexto para evitar que as pessoas tenham esse tipo de atitude contra si mesmas? Então, a autolesão não suicida, que é o que está mais ocorrendo hoje em dia, é uma expressão, como eu falei, da angústia, de um sofrimento, seria como o choro, né? Aí a pessoa, quando a gente chora, a gente se alivia, é uma catarse, a gente se sente mais leve quando a gente está muito angustiado. E aparentemente, para boa parte da população que comete essa autolesão, também é uma catarse, é um jeito de se aliviar. Claro que o tratamento vai ser tanto para você identificar qual é o diagnóstico. Se a pessoa está deprimida, é um transtorno de ansiedade, ela está com uma doença outra que está provocando aquela autolesão. Qual é o problema que está levando a ela ficar deprimida, está levando a ela ficar ansiosa, que gera como consequência esse lado físico, né? Essa autolesão. Essa autolesão, né? Que na verdade não é uma doença, é um sinal de que alguma coisa está errada. E aí buscar ajuda faz com que a gente consiga realmente identificar qual é o problema e propor um tratamento. Às vezes é uma depressão, uma ansiedade, às vezes é um ajustamento, é uma situação de vida difícil. E aí você, com orientação, com psicoterapia, com alguns ajustes no dia a dia daquele adolescente, daquele adulto jovem, você vai conseguir ajudar, não necessariamente tendo que fazer um tratamento medicamentoso específico com um transtorno mental, mas às vezes por uma situação que está sendo muito angustiante e ele não está tendo espaço saudável suficiente para conseguir lidar com aquilo de uma maneira mais saudável, que não se cortando. Doutor Emerson, uma outra coisa muito importante, você como médico psiquiatra, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador onde começa e onde termina e onde coincide também a atuação do psicólogo, do psiquiatra e também da psicanálise, por exemplo. Então, o psiquiatra é um profissional médico, né? Uma especialidade médica, então consiste em quê? Um médico que trata os transtornos mentais, as ditas anteriormente doenças mentais, né? Então é o médico que você vai fazer a sua consulta, você vai fazer o exame físico, você vai afastar outras doenças físicas que podem estar trazendo aquele sofrimento e ele vai propor um tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso, né? O não medicamentoso você tem psicoterapias, atividade física, você tem vários tipos de tratamentos complementares que vão se somar a um tratamento medicamentoso quando necessário. O psicólogo é um profissional que, dentre outros, pode fazer o que a gente chama de psicoterapia. Um tratamento através de sessões onde você conversa, você tem técnicas através de palavras, que aí você consegue melhorar as pessoas, né? São tratamentos específicos, tanto em grupo como individuais. É um profissional não médico que faz tratamento de pessoas portadoras de transtorno mental também, além de atuar em outras áreas, não só no tratamento de transtornos mentais, onde o psicólogo pode atuar em escolas, em organizações, pode estar
trabalhar também com outras dimensões que não só de adoecimento. E a psicanálise é um tipo de psicoterapia. Você tem terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, dentre outras. Tanto psicólogos como médicos podem fazer esse tipo de tratamento. E pode fazer um tratamento ou um trabalho em conjunto com o paciente, a depender da sua situação, né? Todos os estudos mostram que o tratamento ideal é combinado, né? Você vai potencializar tanto a medicação como a psicoterapia quando são utilizados em conjunto. Então, o melhor tipo de tratamento é o tratamento combinado. O que é transtorno bipolar e qual é o tratamento à luz da psiquiatria? Então, transtorno bipolar é um transtorno de humor, né, onde você vai ter episódios de depressão, intercalado por episódios também de euforia. Ou seja, você fica para baixo na depressão, tem tristeza, desânimo, falta de energia, e você vai ter outros períodos onde você vai ficar com excesso de energia, excesso de alegria ou irritabilidade, fazendo muitas compras, se endividando, tendo problemas com a família por causa desse jeito de ser diferente. Só que isso dura dias. Não é aquela pessoa que o pessoal diz que é de lua. De manhã chega de um jeito, à tarde está de outro. Não, isso é uma personalidade, é uma pessoa que realmente é muito instável. Transtorno bipolar, você passa dias a semanas para baixo e dias a semanas eufórico. E aí isso caracteriza o transtorno bipolar. Esse, quando se completa, por exemplo, dias da semana mais baixo e dias da semana eufórico, durante esse intervalo não tem essa alternância, não? Você pode ter até intervalos onde você não tem sintoma algum. Você tem completa normalidade, aí daqui a pouco volta a ter uma euforia ou volta a ter uma depressão. E aí sim, a gente diagnosticando, é necessário um tratamento. O tratamento é medicamentoso? Medicamentoso e é essencial também o não medicamentoso. É essencial que tenha medicação que estabilize o humor, tira da depressão e tira da euforia. Por um longo tempo você toma esse remédio e terapias. Tanto psicoterapia de vários tipos de orientações, psicoeducação, que é ensinar o que é o transtorno, ensinar como é o tratamento, os efeitos colaterais das medicações, aí o paciente passa a fazer parte do tratamento. Ele tem uma autonomia e uma governabilidade maior sobre o tratamento dele. Então, um dos principais tratamentos não medicamentosos do bipolar é ser psicoeducado, é saber que doença é essa e como é que se trata. Se conscientizar daquilo e passar a tentar tratar, né? E saber como é o tratamento. Como é o tratamento. Doutor Emerson, e já chegando perto de finalizar o programa, eu queria que você compartilhasse com o nosso telespectador, nesses momentos de transição de um ano para o outro, geralmente as pessoas pensam em cuidar mais da saúde, pensam um pouco mais em prevenção. Então, quais seriam as orientações que você pode compartilhar com o nosso telespectador a esse respeito? Então, como eu já tinha iniciado, né, cuidar do sono, né, ter um sono saudável, um sono reparador, né, não brincar realmente com a questão do sono, que é uma coisa que é essencial para a saúde mental e física. A questão da atividade física, que não só serve para prevenir, mas hoje a gente já sabe que até tratamento para depressão, para ansiedade, é um tratamento adjuvante, um tratamento complementar. Existe a liberação da endorfina, né? Você tem todo um equilíbrio do corpo quando você faz uma prática de atividade física regular. A gente não foi feito para ficar parado. Uma alimentação mais saudável possível, equilíbrio na alimentação, nem excesso para um lado nem para o outro, garantindo que você realmente organize o funcionamento do seu corpo para que fisicamente você ficando bem, mentalmente você vá ficando bem. E tem a oportunidade de conversar, de falar sobre o que você está sentindo, que isso é um dos males que está acontecendo agora. Né? A gente tem uma confusão, um problema na família, no trabalho, e a gente não tem a oportunidade de conversar sobre aquilo. Então a gente ser aberto, transparente e estar falando sobre o que está angustiando a gente. Conversar, né? Conversar é fundamental, porque você acumular problema, uma raiva, uma chateação, uma coisa e não trata daquele assunto, um dia ele explode, ou numa confusão, ou explode para dentro como uma doença. Tendo a oportunidade de colocar para fora um sentimento negativo e tentar resolver alguns problemas que são às vezes triviais e você vai fazendo com que ele vá crescendo. Então, conversar, estar saudável o suficiente para estar resolvendo as coisas ao tempo que eles vão acontecendo. Isso, por si só, já vai garantir realmente bastante saúde, tanto mental como física, para a maioria das pessoas. Perfeito. Quero agradecer a participação do Dr. Emerson Arcoverde no nosso Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. Ele que é médico psiquiatra aqui direto do Hospital Universitário Onofre Lopes. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo pela
excelente entrevista e trazer esse tema tão importante para os telespectadores. Muito obrigado, doutor Emerson. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Band de Natal. Um excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta.